E aí, galera, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre momento de uma força ou torque. Então, vamos ver como é que funciona isso. Galera, antes da gente começar a falar de torque, o momento de uma força, eu só vou diferenciar os tipos de momento que a gente encontra para que isso não gere confusão. Então, repara, a gente tem 4 tipos de momento na física. O momento é chamado momento linear, então a gente estuda isso aqui. O momento linear é justamente a quantidade de movimento que um corpo tem, um corpo de massa m, quando está numa trajetória retilínea, por exemplo. É o produto entre a massa dele e a velocidade. Bem, quando corpos estão rotacionando, estão fazendo, por exemplo, movimentos circulares, ele também tem quantidade de movimento, porque ele também tem massa e também tem velocidade. E essa grandeza, ou seja, essa quantidade de movimento que um corpo tem quando está rotacionando, também é calculável e é chamado de momento angular, que é justamente o momento linear vezes o raio dessa trajetória. Então, as duas coisas aí que foram discutidas à esquerda em amarelo têm a ver com quantidade de movimento. Bem, existe um outro tipo de momento que chama-se momento de inércia. O momento de inércia, ele diz respeito à dificuldade que se tem para colocar corpos em rotação, ou a dificuldade que você tem para parar corpos que já estão em rotação. Também é uma grandeza importante. Agora, por fim, a grandeza que nós estamos estudando nesta aula é o momento de uma força. O momento de uma força, também conhecido como torque. Isso é torque. O que é o momento de uma força? É justamente a capacidade, a medida da capacidade de uma força em rotacionar corpos. Simplesmente assim. Então, se a gente aplica uma força, por exemplo, na porta, e ela abre, significa que ela está rotacionando em torno de um eixo, né? Ela está aprisionada nas treliças do sistema da porta, e então a força que nós aplicamos gerou-se então um torque. É simplesmente isso que é torque ou momento de uma força. A gente usa a letra tal para definir, a letra do alfabeto grego tal. Você pode encontrar também como sendo M maiúsculo para falar sobre momento de uma força, não importa. Aqui nós vamos utilizar a letra tal. É uma grandeza vetorial, porém a gente vai dar o enfoque escalar desta grandeza. Bem, eu coloquei uma chave aprisionada num parafuso. Repara, se a gente aplicar forças nessa chave em locais corretos ao longo do corpo desse material, a gente pode fazer com que esse parafuso solte ou aperte, não importa. Quando isso acontece, a gente está gerando torque. Então, o torque ele relaciona forças aplicadas em relação à posição onde ela está desse material, gerando movimentos de rotação, gerando movimentos circulares. Então, é simplesmente isso, é muito simples. Repara, a gente chama de braço de alavanca justamente uma distância. Essa distância é a distância entre o ponto onde aquele sistema vai rotacionar, no caso é o centro do parafuso, até o ponto onde está sendo aplicada aquela força. Isso aqui é o que a gente chama de braço de alavanca, ou simplesmente de braço da força. E a gente vai ver que quanto maior for esse valor, mais capacidade essa força tem de rotacionar aquele objeto que se tem o desejo de fazer. Então, vamos voltar para essa imagem aqui. O que é preferível? A gente tem uma chave para parafusar esse parafuso, por exemplo, para tirar essa roda. O que é melhor? Uma chave desse tamanho ou uma chave desse tamanho e você aplicar uma força aqui nesse ponto? A gente sabe que é uma chave desse tamanho, tanto é que existem extensores que você acopla nesses tipos de chaves para facilitar, então, por exemplo, o torque de alguma coisa. Claro, em portas, né, por que as maçanetas geralmente estão longe do ponto de rotação delas? Porque tente fazer esse experimento e aplicar uma força, por exemplo, só que for uma porta vista de cima, se você aplicar uma força aqui para fechá-la, por exemplo, você vê que você vai ter dificuldade. Se você aplicar essa força aqui, você vê que você vai ter muito mais facilidade. Então, o torque também
além de ter a ver com a intensidade dessa força que se aplica, tem a ver também com a distância entre o ponto O, que é o ponto pelo qual ela vai se rotacionar, e o ponto de aplicação da força. Então é simples assim, e tem um detalhe muito importante, que tem alguns lugares desse sistema que você pode aplicar a força que você quiser e você não vai rotacionar esse sistema, ou seja, você não vai gerar torque. Então, o torque ele precisa de direções de forças específicas. Repare, vamos voltar no caso disso ser uma porta e você está na vista de cima dela. Experimente fazer uma força nesse sentido e direção nessa porta. Você vai reparar que ela não vai abrir nem fechar. Por que isso? Porque existem algumas direções que não geram torque. E essas direções, elas coincidem com as direções dos segmentos de reta que passam pelo ponto O, ou seja, pelo eixo, pelo ponto que liga o eixo de rotação desse sistema. Repare, eu posso colocar alguns aqui, eu posso colocar vários segmentos de reta passando pelo ponto O, e se você aplicar forças no sentido e direção, na direção desses segmentos de reta que passe por aqui, não vai gerar torque algum. Tá? Então a gente precisa ter direções específicas para que o torque ocorra. Então, se a gente colocar forças e aplicar forças, podem ser as mais fortes possíveis, mas se elas estiverem nessas direções que passam pelo ponto O, esse objeto não vai rotacionar, portanto não vai existir torque ou não vai ter momento da força. Tudo bem? Olha só que interessante. Eu coloquei aqui um objeto genérico, é um corpo extenso, um corpo que a geometria é levada em consideração. Pode ser uma cartolina, por exemplo, cortada nesse formato. E você vai colocar sobre a mesa e vai fixar essa cartolina nesse ponto O com um alfinete, por exemplo. Bem, a gente vai escolher um ponto de aplicação de uma força qualquer, pode ser esse ponto aqui, ó. E a gente vai investigar qual que vai ser a tendência que esse corpo tem em rotacionar em torno desse ponto O. Perceberam? Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos aplicar uma força qualquer. Eu vou colocar uma força, por exemplo, nesse sentido. Em direção. A minha pergunta é, será que esse objeto vai rotacionar? Se a gente aplicar essa força. Então, o que a gente tem que investigar? A gente tem que investigar se essa força está na direção de um segmento de reta que passa pelo ponto O, e o ponto de aplicação da força. Nesse caso aí, não está na mesma direção. Então, vamos colocar esse segmento para a gente visualizar. Olha só, esse segmento está aqui, ó. Não está na mesma direção. Então, vai gerar torque. Porém, como ele tem duas componentes, se a gente pensar no plano, essa força ela pode ser decomposta, tem uma componente dela que não está gerando torque. Então, para isso, o que a gente faz? A gente coloca um outro segmento de reta perpendicular a este segmento que passa pelo ponto O e liga até a força F e constrói aqui como se fosse um plano cartesiano. Então, repara, a gente até pode colocar aqui, chamar isso aqui de eixo X e isso aqui de eixo Y, por exemplo. Para a gente investigar que essa força F aqui, que tem um ângulo θ em relação ao eixo X, cujas forças nessa direção não geram torque, então a gente vai perceber a necessidade que a gente tem de decompor essa força. Porque parte dela não gera torque. Então a gente quer escolher só a força que gera torque. No caso, vai ser justamente a força que está perpendicular ao nosso eixo X, que nós chamamos de eixo X. Tá dando para compreender até aqui? Espero que sim. Repara, essa força vai gerar torque. A força vermelha, ela também pode ser chamada de força tangencial. Por quê? Porque ela está na direção tangencial do ponto de aplicação dessa força. A direção tangencial, ela é
justamente a direção de 90 graus entre ela e o eixo que está ligado aqui do O até o ponto de aplicação dela. Tá? Então é ela que vai gerar torque e para a gente essa força aqui que vai ser a de interesse. Essa força azul que eu vou colocar aqui na direção de X não gera torque. Isso já foi discutido, deu para entender. Bom, eu vou colocar ela aqui, ó, F na direção de X. Não gera torque. Bom, isso significa que o nosso ponto de interesse, a nossa força de interesse é justamente essa. Mas a força que é conhecida é a força que foi aplicada, é essa força na cor magenta que eu coloquei. Então, se você reparar que apareceu aqui esse triângulo retângulo, e a gente tem todos os elementos desse triângulo, eu posso até colocar ele aqui para fora para a gente investigar o que está acontecendo. Olha só, eu vou tentar manter as mesmas direções. Então, nós temos aqui o ângulo θ. Opa! Está aqui o ângulo θ. Nós temos aqui a FT. Repare que ela está aqui, mas ela tem esse mesmo cateto desse triângulo. E aqui a força F. Então significa que a gente precisa relacionar essas três quantidades que a gente tem. Por quê? Porque a nossa investigação, nosso objetivo é essa força tangencial que está gerando. Então, repara, se a gente aplicar trigonometria, a gente vai reparar, o ângulo reto está aqui. Então nós temos um ângulo, o seu cateto oposto é a hipotenusa, e a relação trigonométrica que faz conversar essas grandezas são justamente o seno, O seno desse ângulo θ, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se nós isolarmos essa força tangencial, a gente vai ter simplesmente F vezes o seno de θ. Essa força aqui, que é a força que a gente vai usar, que é a força que está realmente gerando torque. Agora, como é que a gente define torque? Eu disse que a distância também importa. Então, a definição de torque, para calcular então a quantidade escalar dessa grandeza, ela vai ser justamente o produto entre a força tangencial, que é a força que está gerando aquele torque, e essa distância, meus queridos, a distância que a gente chamou lá atrás de braço da alavanca. Olha lá, essa distância aqui, ela vai ser muito importante para nós. E eu vou chamar ela de D. Pode encontrar como sendo B, não importa. Então, tá aqui. Essa é a definição. Agora, muitas vezes você pode encontrar, já que você sabe que essa força tangencial aqui embaixo é F vezes o seno do θ, onde o θ é o ângulo entre a força e o eixo, que não gera torque nenhum de forças naquela direção, ou seja, passando pelo ponto O até aquele ponto, esse ponto onde é aplicada a força. Então também você pode encontrar essa definição como sendo F vezes D vezes o seno do θ. Então, tá aí. A definição de torque é a força tangencial, uma força de 90 graus, entre aquele eixo que não gera torques, vezes o braço de distância. Tá? Ou a força vezes o seno do ângulo, se ela não estiver alinhada com aquela direção. E quais são as unidades? Isso é muito importante. As unidades, ou seja, qual é a unidade de torque? Bom, é só a gente ver aqui, a unidade de força é Newton, beleza? A unidade de distância é metro, então a unidade no Sistema Internacional de Torque vai ser o Newton vezes metro. Cuidado para não confundir com trabalho mecânico ou energia, que também é Newton vezes metro, mas naquele caso a gente troca por Joule, e aqui jamais a gente troca por Joule. Falou em torque, momento de uma força, é Newton vezes metro a unidade. Às vezes você pode encontrar também em quilograma força vezes metro, que é
no sistema prático, né? Você ia pegar o manual de um carro, por exemplo, você vai ver lá que o torque fornecido pelo motor é 23,5, por exemplo, kgfm. Então, a gente não vai usar essa sistemática, mas é bom você saber que existe essa relação também. Mas a gente vai usar Newton vezes metro, se a gente estiver falando do Sistema Internacional de Unidades. Tá legal? Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Eu coloquei aqui uma barra fixa num ponto O. E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma força que está sendo aplicada em um ponto qualquer. Pode ser lá no final dessa barra. Eu vou colocar essa força vermelha, se fosse um puxão aqui. A pergunta é, está gerando torque? Bom, a gente tem que investigar se ela está alinhada com o segmento de reta que passa entre o O e esse ponto. E você vê que não. Porém, existe uma componente que não está gerando torque. A gente só precisa saber da componente que está perpendicular a esse segmento de reta. É isso que vai gerar torque para a gente. Então, o que a gente precisa saber aqui? O valor dessa força, ou seja, o módulo dela, e este ângulo θ. Então, vamos supor que o módulo dessa força seja de 20 newtons. Vamos supor que esse ângulo θ seja de 30 graus. E vamos supor que o tamanho dessa barra, ou seja, o braço da distância, o braço da força, que está justamente lá no final dela, aqui, vamos supor que seja aí de 1 metro. Vou colocar aqui 1 metro. Bem, o que a gente precisa fazer? Decompor essa força. Vamos decompor essa força, imaginando que nós tenhamos aqui um plano cartesiano, que facilita bastante a nossa compreensão. A gente usa a regra do paralelogramo aqui para decompor essa força nessas componentes. Então, vamos traçar esses vetores. Ó, esse vetor azul está gerando torque. Esse outro vetor azul aqui não gera torque. A gente não vai se importar com essa componente aqui, ó, mas somente com essa. E se você observar que isso aqui ele pode fazer uma rotação, ou seja, vai ter um movimento circular, ela está justamente no ponto tangencial a ela. Bom, vamos descobrir quem é ela. A gente aplica a trigonometria, como foi feito, repare, neste triângulo retângulo que apareceu aqui, ou você aplica a fórmula diretamente. Olha, o torque vai ser igual à força tangencial vezes o braço, que é justamente o tamanho dessa barra, né, D. Ou seja, ela vai ser F vezes seno do θ vezes D. Repare que aqui é a componente que está gerando o torque, que é igual a essa força tangencial. Então, substituindo os valores, o módulo do F, nós temos módulo do F 20 newtons vezes seno do 30 graus. É importante você ter em mente que esse ângulo sempre tem que ser entre a força e esse eixo que passa pelo centro, né, pelo ponto O e pelo ponto de aplicação. Se porventura ele tivesse aqui, você vai ter que usar outra relação trigonométrica. Vezes o braço da força, então, que é 1 metro. Então, a gente vai ter aí, seno de 30 é meio, 20 vezes meio é 10. Então, nós teremos um torque de 10 Newton metro. É simples assim, meus queridos. Agora, uma consideração que eu queria fazer com vocês é a seguinte. Se a gente tiver algumas forças, mais de uma força aplicada, o que é bastante comum, e a gente tiver o interesse de descobrir o torque resultante, ou seja, você tem várias forças embaixo, em cima, e você quer saber para onde ela vai, é o torque resultante. A gente precisa fazer só uma pequena definição aqui, que é o seguinte. Quando você aplica forças, e essas forças que estão gerando esse torque, elas geram torques nesse sentido, no sentido anti-horário, a gente vai considerar esses torques positivos, tá? Então, a gente vai chamar de mais. E
porventura, torques que estão no sentido horário, a gente vai colocar como sendo negativo, justamente para a gente conseguir saber se está indo no sentido anti-horário positivo ou no sentido horário negativo. Então vamos ver como é que funciona isso? Então vamos ver aqui uma situação para quando a gente tem três forças, por exemplo, atuantes em um sistema que pode rotacionar ao longo de um ponto O. Esse eixo está aí, pode ser uma porta, por exemplo. E nós temos aí três forças, a F1, a F2 e a F3. A gente tem as distâncias de aplicação entre o ponto O e essas forças, são os braços de alavanca das forças, e imagina que nós tenhamos aí que o módulo de todas elas seja igual, então o módulo de F1 é igual ao módulo do F2, que é igual ao módulo da F3, em termos de módulo, todos sejam de, por exemplo, 10 newtons. E os ângulos φ, que é o ângulo entre a F1 e o eixo paralelo dessa barra, vamos supor que seja de 30 graus, então esse φ a gente coloca como sendo 30 graus, e o ângulo θ, que é o ângulo entre a força F3 e esse mesmo eixo, na direção entre ele, também de 30 graus. A gente quer saber o seguinte, qual é o torque resultante, ou seja, o valor numérico, e também a gente vai conseguir investigar se esse material está rotacionando no sentido horário negativo ou no sentido anti-horário positivo. Aí, esses sinais são por convenção. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos calcular os torques individuais e a gente soma todos eles. Por quê? Torque resultante vai ser justamente a somatória de todos os torques individuais de todas as forças. Então, da primeira força igual a 1 até a iésima força que você tem. Então, você vai somar todos, claro, mantendo aquela questão dos sinais. Então, se são torques que geram movimento no sentido horário, como a força F3 e a força F2, são torques negativos. A gente vai somar tudo isso. Repare que a única força que está gerando torque positivo aí é a F1. Então, vamos investigar uma coisa. Primeiro, quem são as forças que precisam ser decompostas? Justamente essas que têm os ângulos φ e θ. A gente pode fazer direto isso. Se essa força F2 estiver na direção de 90 graus, significa então que ela está gerando todo o torque que ela poderia gerar. É a melhor direção possível para você aplicar no material para ele rotacionar, é a direção de 90 graus que ela faz com essa estrutura. Então, mesmo porque o seno de 90 é 1, então a gente tem o valor máximo. Então, vamos calcular individualmente os torques. O torque da força F1 é o módulo dela vezes a distância D1, que é a distância dela até o ponto de aplicação da força, vezes o seno, no caso aí vai ser o ângulo φ. A gente está falando da força F1, repare esse ângulo aí. Então, vamos colocar esses valores aí. A F1, o módulo é 10 newtons, a distância 1 metro, está indicado na figura, vezes o seno do 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Ou seja, a gente vai ter um torque resultante aqui de 5 newtons metro. Positivo ou negativo? Positivo, porque a força 1 gera torque no sentido anti-horário, então a gente deixa aí o sinal positivo para ele. Vamos ver a força F2. Que torque que ela está gerando? Então o torque da força F2 é ela vezes a distância D2 vezes o seno do 90 graus, que é 1. Então a gente não precisa colocar, porque ela já está gerando o torque máximo aí. Mas vamos colocar só para completar aí, que é o ângulo justamente entre a força e aquela direção do ponto entre o ponto O e o final dessa barra aí, né, que é o nosso eixo de referência. Então a gente vai ter a F2, o módulo dela também 10 newtons, a distância 2 metros, está indicado na figura, vezes o seno de 90 graus, que é 1. Então a gente vai ter aqui um torque de menos 20 Nm. Por que menos? Porque
justamente a gente sabe que ela está gerando então movimentação no sentido horário, então coloca o sinal negativo. E por fim, o torque da força F3, vamos chamar de torque 3, é a força 3 em módulo, vezes a distância dela até o ponto O, vezes o seno do ângulo θ, que é entre a força e aquele eixo, como foi discutido. Bom, ela vai gerar uma movimentação, repare, essa componente dela vai gerar uma movimentação no sentido horário, então vai ser negativo. O valor dela também é 10 newtons, isso aqui é dado do problema, está aqui embaixo. Nós que estipulamos isso, e as distâncias também. Vezes, a distância é essa aqui, ó, 3 metros. É a distância entre o ponto O e o ponto de aplicação da força. Vezes o seno dos 30 graus, que também foi dado. Ó, isso aqui também é dado do problema. Então, a gente vai ter aí que seno de 30 é meio. Então, a gente vai ter um torque de menos 15 Newton metro. 30 dividido por 2 é um valor negativo. Bom, e agora? O que a gente vai fazer? O torque resultante. O torque resultante vai ser o torque da força 1 mais o torque da força 2 mais o torque da força 3, mantendo os sinais. Então, a gente vai ter 5 positivo mais menos 20 da força F2. Vou colocar aqui menos 20 mais da definição de torque resultante, o torque da F3, que vai ser menos 15. E aí a gente faz essa conta, soma todo mundo. E a gente vai reparar que vai dar um torque negativo. Repara, menos 20 menos 15, está dando menos 35, mais 5 menos 30 Newton metro de torque resultante. Então, nós temos o valor do torque, que é 30 Newton metro, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa indicação negativa dizendo que ele está, então, portanto, no sentido horário. Legal, né? Então, tá aí as questões básicas sobre momento de uma força, ou torque. Então, a gente viu as singularidades desses tipos de problemas e a gente vai fazer alguns problemas em próximos vídeos para a gente ver quais são as sistemáticas em problemas mais complexos. Um abraço para todo mundo e até breve.